chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme près à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons au plein de notre effort. Et laissons-nous s'aimer à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits, quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme près à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme près à tout. A todos que agora me escutam, uma belíssima noite. Chegamos agora ao último episódio de Solaris, a série que iniciei no YouTube e agora acaba em seu 6º episódio. E hoje falarei sobre Carlos Magno, o rei franco, lombardo e romano. O rei que é a inspiração, o ideal de rei, cristão, de homem católico, tudo que está ligado ao homem europeu. E quando eu digo agora moderno, não é moderno no sentido das novas ideologias, mas sim do que existe hoje. Toda a cultura que está na Europa hoje passou por este homem. Quando falamos de Alemanha, França, Itália, Espanha, de maneiras mais indiretas, Portugal, Áustria, Suíça, entre outros países, todos têm o dedo de Carlos Magno ali no meio. E por consequência, nas Américas também. No Brasil, principalmente, que foi o país que manteve a monarquia por mais tempo nas Américas, houve também uma monarquia de Araque no México, que durou pouquíssimo tempo, mas houve. Mas em nenhum ponto pode-se dizer que qualquer país nas Américas foi mais influenciado do que o Brasil pelas tradições carolíngias ou qualquer coisa dessa natureza. O que eu pretendo tratar nesse episódio não é sobre uma biografia. Eu pensei no início em fazer uma biografia sobre Carlos Magno, fazer um vídeo de horas e horas e horas, porém, todavia, infelizmente meu tempo agora não permite isso. E eu notei que não era a hora correta de eu fazer esse tipo de vídeo. Eu pensei no futuro, quando eu tiver a possibilidade de colocar imagens, de fazer um vídeo, não só o áudio, mas poder apresentar vídeos dentro do programa, fazer um real documentário, eu vou fazer com grande prazer. E eu sei que eu vou. Porém, eu sei que hoje, e ainda mais pelos últimos dias que venho tendo, o correto agora é citar grandes pontos da vida dele, o essencial, e a importância que ele tem hoje em nós. A importância de toda a cultura ocidental, de toda a cultura da Europa ocidental, e de tudo que abrange a nossa cultura. Então, recapitulando o que foi falado nos episódios anteriores, no primeiro episódio, um programa que eu gostei muito de fazer, eu falei sobre heróis gregos, antes de tudo. Eu citei esses heróis gregos, e não somente eles, mas também Napoleão, como exemplo da degradação da cultura, mas ainda assim se inspirando nos grandes homens, Júlio César, entre outros, porque eu queria lembrar, antes de tudo, que desde a pré-história, desde quando os lápis e as canetas não existem para escrever a história do modo que conhecemos hoje, o homem sempre buscou ser grandioso, ser bom, no melhor sentido da palavra, se assemelhar ao que há de melhor. E assim ele conseguiu. Durante várias eras, durante várias épocas, o homem olhou para os céus e soube buscar ali um grande exemplo.
No segundo episódio, falei agora sobre a queda disso tudo, de uma maneira mais focada. Falei um tanto da Europa, um tanto do Brasil, dei exemplos ali e aqui. Episódios, principalmente o primeiro e o segundo, que eu posso dizer que são a continuação do outro, que eu gostei muito de fazer. Foram os que me deram mais trabalho, com exceção desse, que mesmo que seja simples, eu tive que corrigir muita coisa que eu sabia, buscar fonte história aqui e ali, e o que mais se aproximou desse estilo de vídeo foram o primeiro e o segundo, principalmente o primeiro. No terceiro episódio, uma leitura de e-mails, que eu gosto muito de fazer e pretendo continuar, provavelmente no meu canal pessoal. Se inscrevam, vai estar na descrição deste vídeo. No quarto episódio falei sobre treino físico, porque de nada adianta o homem que lê, o homem que se torna erudito, se ele não pratica aquilo de alguma maneira, se ele não busca vitalidade física para colocar aquilo em prática. E assim o esporte, o levantamento de peso, qualquer coisa do tipo, vai ser usado como uma ferramenta de aperfeiçoamento da alma, da disciplina. E sobre isso eu falei muito naquele episódio e depois acabei por dar instruções práticas de como montar um treino, desde para iniciantes até avançados. Outro episódio também que me custou muito, mas com certeza eu sei que valeu a pena ter feito. No quinto episódio, novamente outra leitura de e-mails, e agora falo sobre Carlos Magno. Então, novamente, meu foco aqui não é dizer pontos por pontos da vida dele e entrar detalhadamente em determinadas batalhas. Pretendo fazer um dia, mas quando escutar esse episódio não tenha em mente que será uma análise, mas será uma visão geral acerca da vida do homem e como devemos usar a ele, e não somente a ele, mas vários outros, para buscar em nós o que há de verdadeiro e grandioso. Enfim, começamos agora. Carlos Magno, ou em latim Carolus Magnus, ou em alemão Karls de Grossa, ou em francês Charlemagne, nasceu em 2 de abril de 742. Ele foi rei dos francos, dos lombardos, dos romanos, ou seja, do Sacro Império Romano Germânico. Ele se tornou rei dos francos em 768, obviamente depois de Cristo. E como protetor de toda a tradição que havia ali, ele atacou os muçulmanos na Espanha, dominada pelos mesmos, e cristianizou os saxões à base da espada, um povo que era inimigo dos francos há muito tempo. No ano de 800 foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III na Basílica de São Pedro em Roma, e Carlos Magno hoje é conhecido como o pai da Europa por diversos motivos. O primeiro por unir maior parte da Europa Ocidental em um único império, o que não acontecia desde a queda do Império Romano, e o segundo motivo foi por estabelecer em seu governo o que é chamado hoje de Renascimento Carolíngio, em que ele fortaleceu grandemente suas relações com os Estados Papais, investiu grandemente na educação e alfabetização dos estudantes, principalmente no que dizia respeito aos centros monásticos, ao ponto de ser considerado hoje o santo padroeiro dos estudantes na França. Sobre o nome dele, era Karl, simplesmente Carolus em latim, e assim ele era também da dinastia carolíngia, que tem esse nome por conta de seu avô, Carlos Martel. A razão dele ser chamado hoje de Carlos Magno é basicamente uma contração do que seria Carlos, o grande rei dos francos, porque Magno simplesmente significa o grande, Carlos o grande, Carlos Magno, entende? Então, por exemplo, em latim ele era chamado de Carolus Magnus Rex Francorum, ou seja, Carlos o grande rei dos francos. Também era chamado, se não me engano, de Carlos o Grande, rei dos lombardos, francos e romanos. Então, com o tempo, isso simplesmente foi contraído para Carlos Magno, Carlos o Grande. Quando nós dizemos Carlos Magno em português, talvez não venha tanta noção de magnanimidade, do que é grandioso, do que é magnânimo, entende? Agora, a partir do momento que a gente pega, por exemplo, em alemão e diz Karl de Grossa, pronto,
Está literalmente escrito Carlos o Grande. Charlemagne, em francês, é a mesma coisa. Sim, é comum que o homem que fale língua portuguesa não entenda isso de primeira, entenda Carlos Magno como um sobrenome simplesmente dele, de família, mas não. Ele é Carlos Magno da dinastia carolíngia. E carolíngia, novamente, não é por conta da dinastia de Carlos Magno, mas de seu avô, Carlos Martel, que era pai de Pepino o Breve. O que pode ser dito acerca do avô de Carlos Magno, Carlos Martel, é que ele era o mordomo dos francos. E o que é o mordomo do reino franco? Você tinha no império, ou melhor, no reino franco, o rei, que era da dinastia merovingia, de Clovis I, e você tinha um mordomo no palácio. Pode-se dizer que o mordomo era o homem que governava de fato, enquanto o rei, ele tratava de questões ainda assim importantes, mas não necessariamente focados somente no governo do reino ou do império. Então você vai encontrar toda essa mística em volta do mordomo dos francos, que nada tem a ver hoje com o significado atual da palavra. Porém, Carlos Martel foi o principal guerreiro e comandante nas batalhas que ocorreram onde hoje é a fronteira da França e da Espanha contra os muçulmanos. Durante a expansão dos muçulmanos na Península Ibérica, eles chegaram a tentar penetrar a França, mas foi Carlos Martel que barrou essa entrada. Eles tentaram e foram travados pelos francos, já cristianizados. Barrando todos os muçulmanos, ele ganhou grande fama no reino dos francos. E nesse caso, ele teve seu filho, que foi também mordomo dos francos, que era Pepino o Breve, provavelmente porque ele tinha baixa estatura. O que é irônico levando em conta que Carlos Magno provavelmente tinha 2 metros de altura. Entre a média, ou a suposição varia desde 1,90 até 2,10 metros. Colocando a média entre esses dois dá 2 metros, simplesmente. Porém, Pepino o Breve se tornou também mordomo do reino dos francos, mordomo do palácio. Acabou que o rei da dinastia merovingia foi tirado do poder e você tem agora Pepino o Breve sendo o rei dos francos, simplesmente porque eles entenderam que Pepino o Breve era um homem que servia muito mais para ser rei do que o rei da dinastia merovingia que estava lá naquele momento. Depois do reinado de Pepino o Breve, nasce sim, agora, Carlos Magno. E tal como Júlio César, que eu já disse no primeiro episódio, que pegaram o seu segundo nome, César, e transformaram aquilo em sinônimo de rei, como por exemplo na Rússia, czar, ou como na Alemanha, por exemplo, que é Kaiser, tem também Carlos Magno servindo como o sinônimo do que é o imperador, do que é o rei. Então, por exemplo, em húngaro, o rei se chama Király. Em russo, Korol. Obviamente fazendo menção direta a Carolus. O russo chama de Korol. Král em tcheco e assim por diante. A partir desse momento, você já pode ter noção que o homem Carlos Magno é para a era medieval tal como César foi para o período romano. Se há 2 homens que podem ser citados como sinônimo de rei no Império Romano, é Júlio César e Imperador Augustus, que tornou Roma um império novamente, uma monarquia. Agora, se há um homem que deve ser lembrado como o rei da Idade Média, deve ser citado Carlos Magno. É claro que tem outros reis que eu vou citar agora que merecem um lugar tão importante quanto. Mas Carlos, ninguém chegou ao ponto de ocupar o lugar de o imperador ideal e conseguiu concluir seus planos e tudo o que queria pelo melhor fim possível do que Carlos Magno. Há também os 9 dignos.
ou os 9 da fama, ou em inglês The Nine Wonders, que eram basicamente os homens ideais que a cavalaria da época seguia. Então toda a cavalaria medieval tinha homens que deveria se basear. Para a aquisição de virtudes, de comportamentos, eles olhavam para aquele homem e sabiam, ok, eu me reconheço mais nesse, gosto desse, vou seguir a esse. Vou viver como se fosse este homem. E entre os 9 dignos haviam 3 reis pagãos, 3 hebreus e 3 cristãos. No caso dos pagãos havia Heitor, que não era rei, era príncipe de Troia, filho de Príamo de Troia também, que foi derrotado pelos gregos e pelo exército de Aquiles. Há Alexandre Magno, que foi citado no primeiro episódio junto a Júlio César. São os 3 homens, os 3 reis e um príncipe, que são o modelo ideal para a cavalaria. Há também os 3 reis hebreus, Josué, Davi e Judas Macabeu, sim, Davi bíblico, tal como Josué e Judas Macabeu, e os 3 reis cristãos, que é o rei Arthur dos bretões, dos ingleses hoje, que, tal como, por exemplo, é o Sebastião para Portugal, há a crença de que um dia rei Arthur vai voltar, ressurgir das cinzas e salvar os ingleses de um perigo enorme que eles correm. Isso foi muito dito também a partir do momento que Henrique VIII criou um cisma com a Igreja Católica e acabou criando a Igreja Nacional da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Naquela época, se houve uma época em que os ingleses esperavam a volta do rei Arthur, foi naquela. Ainda aguardam, pode sim voltar, mas veremos o que acontece. Há também Godofredo de Bulhão e Carlos Magno. Toda a cavalaria medieval olhava para os 3 reis cristãos, que obviamente sobressaíam sobre os outros, e viam o rei Arthur, Godofredo de Bulhão e Carlos Magno como o ideal máximo. No que diz respeito ao nascimento dele, há controvérsias, porque não há muita documentação acerca do dia que ele nasceu. Porém, o que tem mais apoio é que ele tenha nascido no dia 2 de abril de 742. Não há também muitos registros acerca da sua infância. O que o seu biógrafo Eginhardo diz é: seria tolo, eu acho, escrever uma palavra sobre o nascimento e infância de Carlos, ou mesmo sobre sua meninice, pois ainda jamais se escreveu sobre o assunto e não há ninguém vivo agora que possa dar alguma informação sobre o assunto. Se encerra aí a sua infância. Carlos, como eu já disse, era filho de Pipino o Breve, que foi o primeiro rei carolíngio, e de Berta de Laon. E a sua família sempre foi também ligada ao papado. Tanto que foi Carlos Martel e Pepino Breve que deram muito encorajamento e terras para os papas ao ponto deles conseguirem construir os estados papais, que foi destruído posteriormente na unificação italiana e depois Mussolini, com uma jogada política também com a igreja, criou um microestado que é o Vaticano hoje, que é basicamente um grande bairro. Porém, os estados papais já foram tão grandes ao ponto que você podia ir de uma parte da Itália até outra. Claro que horizontalmente, não vertical, não é da base da bota até o calço dela, mas sim como se fosse uma faixa que divide ela horizontalmente. E após a morte de seu pai, ele acaba por reinar com seu irmão, que era Carlomano. Um grande costume dos francos da época era de que, a partir do momento que o filho, ou melhor, o rei morre, o império, o reino, era dividido entre os filhos. Então se criava ali uma divisão e cada filho governava uma parte. E o reino em si não era dividido como independente um do outro. Era um reino somente, mas cada parte administrada por um filho. Carlos Magno tinha um irmão chamado Carlomano e dividiu metade do reino com ele. Carlomano tinha uma vocação mais ligada à religiosidade. Ele queria ser um monge, queria ir pro que hoje é chamado de Monte Cassino.
Porém, pelo fato dele ter o dever de ser rei, ele não pôde, ficou frustrado com isso, provavelmente. Porém, no fim da sua vida ele conseguiu se acertar mais em relação a isso. Ele tinha uma controvérsia ou outra com Carlos Magno, mas não era nada que fosse levar ambos a terem uma divisão dos estados. Quando Carlos Magno morreu, ele preferiu não seguir esse costume e deixou seu reino, agora o Sacro Império Romano Germânico, somente com seu filho, Luís I, o Piedoso. Porém, Luís não fez a mesma coisa que seu pai, e posteriormente o Sacro Império Romano Germânico foi dividido, dando origem à França, que nós temos hoje. Então a França existe há muito tempo, claro que era uma monarquia, não era a mesma bandeira, não tinha o mesmo estilo de governo. Mas a França existe pouco tempo após da criação do Sacro Império Romano Germânico. A França, tal como a Alemanha, hoje tem uma ligação muito íntima com Carlos Magno. Eu vou tratar um pouco mais disso em breve. Enfim, após a morte de Carlomano, irmão de Carlos Magno, o império ficou todo para ele, que ainda não era um império, era somente o reino dos francos. Algo que eu não pretendo dizer agora, grandemente, é sobre toda a guerra com os lombardos, com o rei Desidério, que ele conquistou toda a região, e seu filho, o filho no caso de Desidério, quis armar uma vingança contra Carlos Magno com os bizantinos e foi totalmente fracassado. Mas ele guerreou contra os lombardos, foi vencedor e se tornou assim rei dos lombardos. Uma curiosidade acerca dos lombardos é que e é muito conhecida, a coroa do Sacro Império Romano Germânico, a antiga, não a atual, mas da era carolíngia, em que você consegue ver diversas pedras, diversas gemas, pérolas, pouco esculpidas, mas que são muito bonitas. E essa coroa é erroneamente associada a Carlos Magno. Se vocês procurarem no Google Coroa de Carlos Magno, vai aparecer essa. Só que a verdade é, ele nunca usou essa coroa. A única coroa que ele provavelmente colocou na cabeça, e eu digo provavelmente com ar de certeza, é a coroa dos lombardos, que é bem mais simples do que a coroa do Sacro Império Romano Germânico, mas caso pesquisem coroa dos lombardos Charlemagne, vão conseguir achar com facilidade. É uma das poucas joias, ornamentos, vestes que há hoje intocadas que pertenceram de fato a Carlos Magno. Porém, além de toda essa batalha com os lombardos, há uma em especial que merece ser citada, com um pouco mais de atenção. Não que as outras não sejam importantes, mas essa tem uma importância maior diante de todas as outras. O que é sabido é que os saxões e os francos não se davam bem há muito tempo. Desde pelo menos a conversão do rei Clovis I ao cristianismo, havia guerras incessantes com os saxões, que era uma tribo que vivia onde hoje fica a Alemanha, só que mais ao norte. E Carlos Magno teve que lutar contra eles. Havia, naquele lugar, um chefe chamado Widukind, que vocês podem encontrar estátuas, pinturas sobre ele, que foi o homem que travou as maiores batalhas com o reino dos francos. E nessas batalhas muitos saxões morreram, muitos francos morreram, inclusive em uma batalha chamada Batalha de Suntenel, foi a que mais matou francos entre essas batalhas, ou seja, não foi uma batalha da qual os francos simplesmente esmagaram os saxões, não. Era uma batalha frente de frente. Ambos, no mínimo, equiparáveis um com o outro. É claro que não deve se comparar a força de um reino com a dos saxões, que não tinham a mesma organização que eles tinham, porém era um povo de muita vontade. Isso foi destacado o tempo inteiro. Porém, após a Batalha de Suntenel, em que os francos perderam muitos homens,
Carlos Magno entendeu, ok, agora eu vou colocar fim nisso. E começou uma represália de fato. Conseguiu acabar com os saxões de maneira violentíssima, e não dizendo isso como se fosse ruim, mas de uma maneira muito efetiva para o cenário de guerra. E no fim, o chefe Widukind dos saxões se converteu ao catolicismo. E tem uma foto muito, ou melhor, uma pintura muito famosa de Widukind sendo batizado com Carlos Magno ao lado, como que se rendendo. E foi reconhecido pelo próprio Widukind que o Deus de Carlos Magno e dos francos era muito mais forte do que o Deus dos saxões. Ele acabou aceitando o batismo, e agora sim, se vários povos germânicos e do norte foram convertidos pacificamente, com uma exceção ou outra, mas grande maioria foi pacificamente, os saxões que tanto resistiram, e mesmo sendo considerado um povo inimigo, foi registrado que faziam isso bravamente, com grande coragem, finalmente se renderam e se converteram todos. Então é de fato um povo que está em outra postura em relação a todos os outros povos germânicos. Era um povo violento, cheio de vontade e que durou para ser convertido. Porém, a partir do momento que eles foram convertidos, eles defenderam a sua tradição agora com garras e dentes. Por isso que é tão ligado aos germânicos, principalmente também aos da região da Saxônia, por terem tão grande vontade, por serem pessoas tão inflexíveis no que sabem que é correto. Porque a partir do momento que eles sabiam que deveriam defender algo, eles defendiam. E somente com uma represália real de um reino, eles conseguiram sim se dobrar um pouco e reconheceram que estavam errados, segundo o próprio Widukind. Eu sei que alguns apreciadores das religiões e espiritualidades pré-cristãs podem não ter gostado tanto de ouvir esse trecho, porque eu sei que há. Mas quem disse e o registro está ligado a Widukind e não a qualquer outra pessoa. Outro ponto importantíssimo em sua vida foi a coroação do Natal. Há também grandes pinturas e registros com cantos, etc., acerca desse episódio, que foi a coroação que o Papa Leão III fez ao Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que havia antes do Sacro Império era o reino dos francos, o reino dos lombardos, os saxões ali mais ao oriente, e tudo isso governado simplesmente por um imperador. Porém, a partir do momento em que Carlos Magno ajuda o Papa Leão III em questões ligadas à Igreja, ele o coroa como o imperador do Ocidente. Quando é dito que Carlos Magno era imperador dos romanos, estão remontando agora ao Sacro Império Romano Germânico. Eles não se consideravam outros romanos, não. Para eles, eles eram, de fato, romanos, tão romanos quanto Augustus e Júlio César. Para eles, eles eram de fato a continuação do Império Romano. Uma coisa também que despertou a inveja dos bizantinos é que eles sabiam que era um descendente de bárbaros que estava usando a coroa do que eles chamavam de Império Romano. E não só romano, mas Sacro Império Romano. Porque eles olhavam para Carlos Magno não como um defensor daquela tradição, mas como um descendente dos bárbaros que acabaram com o próprio império. Porém, a verdade é, tanto seu avô Carlos Martel quanto Pepino o Breve, tanto como o próprio Carlos Magno, possibilitaram com que a expansão muçulmana não ocorresse para a França. Se a França hoje, se a Península Ibérica hoje é uma ligação direta com Carlos Martel, que impediu toda a expansão, se há estados papais, se há o Vaticano, se há Europa no centro-sul da Itália, pode-se ligar isso a Pepino o Breve, e se não há mais paganismo na Europa, pode-se ligar isso a Carlos Magno.
Caso pensem ou tenham pensado na Europa medieval como um braço forte em todo o continente, com uma cultura abrangente, fixa e absoluta, está ligado aos carolíngios. E os bizantinos não concordavam tanto com isso, afinal eles eram da Igreja do Oriente e não viam de maneira alguma com bons olhos outro império rivalizando com eles agora no Ocidente. Então, a partir do momento em que Carlos Magno é coroado, a inveja no Oriente e a esperança de uma fixidez e de uma força no Ocidente, que aconteceu na Idade Média, ao ponto em que o início da Idade Média é considerado a partir do momento em que Carlos Magno é coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. E durante essa coroação havia o canto, em latim, claro. Escute, Cristo, a Carlos excelentíssimo e por Deus coroado como magno e pacífico rei dos francos e lombardos, e patrício dos romanos, vida e vitória. Forte. É correto dizer que era uma voz mais fraca do que de fato fina, e muito calma, e que surpreendia a todas as pessoas que iriam falar com ele pela primeira vez, que esperavam uma voz normal para grave, mas escutavam e era uma voz mais fraca, mas que isso dava um semblante de calma ao imperador, de postura, de segurança, mesmo que não fosse a força, o volume esperado. Era dito também que ele tinha olhos arredondados e as retratações que há hoje dele de barba simplesmente e muito provavelmente não são verdadeiras. Porque todas as suas retratações da época, que é possível ver em moedas ou descritas, é que ele era um homem sem barba, talvez com um bigode, e cabelos médios, talvez não tão longos quanto, por exemplo, aquela pintura de Albrecht Dürer, que ele é retratado como uma iconografia com a espada e o orbe imperial. Porém, provavelmente ele realmente era um homem, sem barba, talvez com bigode, pois é assim que ele era retratado, seja em moedas ou em estátuas da época. Sim, tinha uma barriga, era muito alto, olhos redondos, calmos, um homem com um semblante muito agradável, mas que de nenhuma maneira perdia seu respeito, fosse pelas ações que ele tinha feito em vida, que davam a ele respeito, ações hoje que seriam condecoradas com todas as ordens militares existentes, ou simplesmente pelos planos que ele tinha e concluía. Por isso que eu digo que ele era um dos reis, é o rei principal da Idade Média. Obviamente não sou somente eu que diz isso, a história que nos mostra são os resultados de toda ela. Porém, houveram grandiosos reis, porém nem todos conseguiram concluir o que queriam. Há grandiosos reis que foram para as cruzadas, que deram a sua vida ali, mas eles não conseguiram vencê-la. Há outros reis também que conseguiram êxito em tudo o que queriam, mas talvez eles não conseguiram mirar em objetivos tão grandes. No caso de Carlos Magno foi o contrário. Tudo o que era impensável para a época ele conseguiu fazer, sair de um rei franco para um imperador do Ocidente, coroado pelo Papa e, como é dito no canto em latim, por Deus coroado, e impôs sua cultura para o restante de toda a Europa. Há também, e é muito sabido, que ele investiu muito também na questão da educação. E quando eu digo educação, sim, é realmente focado nos estudos. Porque Carlos Magno tinha uma apreciação particular por tudo que era erudição. Então ele fez com que toda a sua corte fizesse livros didáticos de latim. Todo o latim elementar foi ensinado, em grande parte, no início da Idade Média, pela corte de Carlos Magno, e ele trouxe também sábios de diversos lugares da Europa. Um deles se chamava Alcuino, que era de origem inglesa,
E o seu feito mais impressionante, seu feito mais lembrado, foi a correção da Vulgata de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia de seu idioma original para o latim. Ele pegou a Bíblia em latim de São Jerônimo e a corrigiu. Ou seja, toda a reforma educacional que Carlos Magno colocou na Europa de nenhuma maneira estava desligado do que era sagrado. Ele sabia que, se ele chamasse os mais sábios de toda a Europa, ele conseguiria colocar a educação mais sábia para toda a Europa. E a partir do momento que Carlos Magno instaura essas reformas, que a Idade Média pode viver o que ela viveu no que diz respeito à filosofia, à ciência, à religião, entre outras coisas. O que é perceptível até os dias de hoje, por exemplo, é: pegue agora, o seu computador, e digite uma palavra, corretamente, sem nenhum erro gramatical. Ou pense nela, com ponto final, com todas as letras como devem ser colocadas. Caso você tenha imaginado uma palavra ou uma frase com letras maiúsculas, minúsculas, um ponto final e um ponto de interrogação, é uma herança direta da cultura carolíngia. Antes de Carlos Magno não havia a letra minúscula, não havia a letra maiúscula. Ou melhor, havia letras maiúsculas, só que como todas as letras eram maiúsculas, elas eram só letras. Então, a partir do momento que você tem a letra minúscula carolíngia, há também a letra maiúscula carolíngia que fica no início da frase. Foi adicionado um espaço também, para facilitar a leitura, e o sinal de interrogação, que facilitaria em máximo a todas as leituras da época. Se vocês pegarem, por exemplo, a frente do Panteão, verão que há escritos em latim, porém o homem que não sabe ler latim e não sabe como aquilo funciona, só vai ver diversas letras e não vai saber o que é nome, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, qualquer coisa do tipo. Agora, a partir do momento que você tem letras maiúsculas incluídas no meio da frase, você sabe que aquilo é o nome próprio. A partir do momento que você tem um espaço, uma linha e uma letra maiúscula no início da oração, você sabe que agora aquilo é o início de uma nova frase, de uma nova oração, de um novo parágrafo. Tudo isso foi ligado diretamente a Carlos Magno, além da grande biblioteca que ele criou em seu palácio. E é dito também que ele gostava muito de Santo Agostinho, ao ponto dele ouvir durante horas e horas a citação dos livros dele, inclusive enquanto almoçava. É dito pelo próprio Eginhardo que ele tinha um serviçal que recitava Cidade de Deus de Santo Agostinho para ele enquanto ele fazia suas refeições. Tanto que é possível, por exemplo, encontrar pinturas de Carlos Magno com seu filho, instruindo ele em algum dever que ele está fazendo ali de cunho erudito e intelectual. O filho está estudando e Carlos Magno ali está, corrigindo o filho dele. Há também uma medalha, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, e pesquisando em francês, Charlemagne Patron des Estudiants, a medalha que considera Carlos Magno como santo patrono dos estudantes. No que diz respeito a ele ser santo ou não, o que é fato é: hoje ele é considerado beato. Ele foi canonizado por volta do ano 1100, só que essa canonização, ou seja, reconhecimento de que ele seria santo, foi anulada principalmente pelo fato de que o Papa que o canonizou teria feito isso supostamente por um favor político de Frederico Barbarossa, que queria que Carlos Magno fosse canonizado e o canonizou. Porém, todavia, com o tempo, retiraram essa canonização e reconheceram ele, por volta do século XVIII, como beato. Ou seja, não é considerado santo, mas é venerável.
Pode-se rezar para Carlos Magno, pode pedir para que ele reze por si, mas não é possível chamá-lo de santo oficialmente. Mas beato, sim, ele é considerado bem-aventurado pela Igreja Católica nos dias de hoje. E, em alguns lugares, como por exemplo em Aachen, na Alemanha, onde ficava seu palácio, aliás, sua catedral, também o palácio, mas a catedral, que é possível visitar até hoje, que é conhecida como a Catedral de Aachen, há ali os restos mortais de Carlos Magno, o túmulo de Carlos Magno, tal como o trono onde ele se sentou. Então, caso um dia você vá para a Alemanha, não deixe nunca de ir no norte do país e ir na Catedral de Aachen. Tudo que diz respeito à história medieval tem início ali. Além de que é possível também encontrar joias e outros pertences ligados a Carlos Magno até os dias de hoje. Os principais são, primeiro, o colar de Carlos Magno, que foi um colar encontrado ou por Frederico Barbarossa, que era um grande admirador de Carlos Magno, ou por Otto III, que foi outro imperador do Sacro Império Romano Germânico, quando eles abriram seu túmulo. A lenda diz que tiraram esse colar de Carlos Magno, que tinha naquele momento um fio de cabelo da Virgem Maria. Porque olhem a foto do colar, pesquisem agora. Verão que o colar tem dois lados. E cada um tem uma pedra. Pode parecer uma única pedra, mas na verdade é uma de cada lado. E entre essas duas pedras havia, diz a tradição, um fio de cabelo da Virgem Maria. E esse colar teria sido presente de uma imperatriz bizantina que estava querendo criar relações naquele momento com Carlos Magno, o que não aconteceu como ela queria. Porém, foi um colar que foi passado de mãos em mãos, passou provavelmente de Frederico Barbarossa ou de Otto III para outros 6, até chegar na esposa de Napoleão, que era Josefina. Ela ganhou de presente, até ter passado para a filha dela, que passou e presenteou outras pessoas, até que agora está num museu na França. Então, caso procurem por colar de Carlos Magno ou Necklace of Charlemagne, encontrarão a relíquia. Outra, que para mim é a principal, é a Joiosa, ou Joyeuse, que é uma espada lendária que pertenceu a Carlos Magno e que há a lenda que ele foi coroado com aquela espada e, segundo o poema da Canção de Rolando, que foi citado anteriormente, ela mudaria de cor 30 vezes ao dia. Ela está exposta hoje num museu e é possível encontrá-la também. E uma coisa que é evidente é que tanto o colar de Carlos Magno, tanto a sua espada joiosa, são itens que não são considerados somente joias ligadas à realeza, mas como itens sagrados. Havia a crença, e ainda há, de que a realeza e a nobreza tinha algo de sagrado neles. Eles não eram simplesmente líderes temporais, mas há algo neles que é tão sagrado quanto o clero, por exemplo. Há a lenda de que a joiosa há no punho dela um pedaço da ponta da lança que perfurou Jesus Cristo. E aquela relíquia está incluída naquela espada, no punho dela, tornaria a espada como uma relíquia também. Como um objeto digno de respeito, um objeto sagrado. Tal como seu colar, que, como vocês já devem ter procurado ou encontrado a imagem no Google, não há mais um fio de cabelo entre as pedras, mas sim 2 pequenos pedaços de madeira, em formato de cruz, um com o outro, formando uma cruz por si só. Reza a lenda e é dito que aqueles 2 pedaços de madeira são restícios da cruz que Jesus Cristo foi crucificado. Ou seja, não é um simples colar
que é carregado. É um colar sagrado. Há algo de sagrado naquilo que, a partir do momento que o rei coloca, ele se lembra que ele tem Jesus, ele tem Deus ao lado dele e que ele deve agir com respeito por conta disso. Por isso que nunca será encontrado, ou dificilmente, sim, mas grande parte das joias, vestimentas e ornamentos medievais estão ligados a algo de sagrado, algo que envolve a moral, algo que envolve a tradição cristã. Tanto que, por exemplo, a coroa de espinhos de Jesus Cristo foi encontrado pelo rei Luís IX da França, que hoje é considerado santo pela Igreja Católica, que reuniu toda a coroa de Jesus Cristo, a real coroa, e a envolveu em uma joia. Está hoje numa catedral na França. E não somente Luís IX da França, mas diversos outros homens viveram em base, em volta de tudo que era sagrado. De tudo que estava também ligado a outros objetos que envolviam Jesus e outros santos. Ou melhor, Jesus e santos. Então, por exemplo, o Santo Sudário, entre também outros objetos que estão em museus ou estão no Vaticano, em algum momento aqueles objetos pertenceram à nobreza. O Santo Sudário, por exemplo, foi propriedade de reis e rainhas, até chegar à mão do Vaticano hoje. Eram eles que asseguravam toda a proteção destes objetos. Seja o Santo Sudário, pedaços da cruz de Cristo, a própria coroa de Cristo, fios de cabelo, pedaço da lança, tudo estava ligado aos 6 imperadores. Porém, obviamente estou falando dos melhores reis e imperadores da Idade Média. Eu não estou falando de Napoleão, não estou falando de Bismarck, não foi um rei, sim, mas um líder político recente. Eu estou falando de nomes como Luís IX, Carlos Magno, Godofredo de Bouillon, como o rei Arthur. É destes homens que falo. São dessas figuras que foram tiradas tudo que é proteção e poder da tradição católica. Se o cristianismo hoje é forte, foi por conta desses 6. Tanto ao ponto que Napoleão, posteriormente, depois de ter derrubado o Sacro Império Romano Germânico, que já estava num caos no fim de sua existência, isso aí é inegável, havia dezenas de religiões oficiais dentro do Império. Eles aceitavam também a liberdade de culto de diversas religiões, até chegarem ao ponto de terem caído. Ou seja, quando o Sacro Império Romano Germânico, que durou 1000 anos, surgiu por volta de 800 e morreu depois de também por volta de 800, é reconhecido que sim, estava decadente. Mas o próprio Napoleão, quando derrubou o Sacro Império Romano Germânico, quis que sua coroação fosse o mais parecido possível com a coroação de Carlos Magno, no que diz respeito a superficialidades. Então ele fez uma réplica de uma coroa que ele pensava que fosse semelhante à coroa de Carlos Magno, ornamentou-se todo como Carlos Magno. Vocês podem comparar a coroa de Napoleão com a coroa que Carlos Magno usa em seu relicário da Catedral de Aachen. É semelhante uma à outra, não é exata, mas é semelhante. E até quando os homens decaem, eles procuram os grandes para se espelhar. Pois, como nós já sabemos, o mal não cria, somente corrompe. E quando corrompe, corrompe olhando para o bom, e sem saber se espelha minimamente naquilo. Óbvio que o que é produzido depois não é semelhante, mas é sempre procurando deturpar o bem que esses homens surgem. Enfim,
se encerra aqui o 6º e último episódio da série Solaris no YouTube. E tudo o que eu quis propor com essa série de 6 episódios aqui. Homens grandes existiram e homens decaíram. Em nenhum momento na história pôde-se ter certeza que as coisas um dia melhorariam. Ou melhor, sim, a certeza é de que um dia as coisas melhorarão. Só que nunca na história foi possível um homem parar e pensar em grande lucidez. Nada dará certo e tudo acabará. Não. O homem antigo, o bom homem, ele olhava e pensava, ok, as coisas podem estar ruins agora. Só que um dia melhorarão. E elas nunca melhorarão caso eu não faça algo. Caso eu não tome meu papel aqui e faça o que deve ser feito. Como já havia dito, seja nos papéis mais simples, como um simples carpinteiro, até nos papéis mais complexos, seja como um chefe de Estado ou de uma religião, como pontífice ou qualquer coisa da mesma natureza, o homem sempre precisou ter a sua vontade acima de tudo e a fé. Primeiramente, da certeza de que algo divino estava com eles, de que seu Deus estava com eles e de que eles chegariam em lugares jamais pensados com a ajuda deste Deus. Seja, como eu já disse, querendo formar uma família e querendo com que seus filhos fossem os melhores cidadãos possíveis, que seus filhos fossem exemplos para seus netos e que você fosse o avô que inspirou toda aquela geração, ou honrar os seus antepassados que deram o melhor dentro do contexto que tinham, que inspiram você hoje para que você lembre seus filhos e netos de que as coisas devem ser feitas não por um desejo egoísta, mas porque há uma família envolvida naquilo, há um povo envolvido naquilo, e o mais importante, há um Deus que morre por ti e está envolvido naquilo. É assim que os grandes homens pensaram, e em nenhum momento isso deve ser tirado da mente de qualquer um que seja. A partir do momento que o homem tem noção do que deve ser seguido, e o que deve ser seguido, claro, é sempre o caminho divino, ligado à sua vontade, o seu dever, seja lá qual seja ele, do mais simples ao mais complexo, dos desejos mais simples de formar uma família no campo, até os mais complexos de estar numa posição de muita responsabilidade, deve ser feito. E eu sei que será. No fim das contas, todas essas séries não foram somente para que eu me lembrasse disso, mas para que vocês lembrassem também. Pois eu sei que há muitos que pensam isso, mas simplesmente não têm onde se apoiar no que diz respeito a saberem que há pessoas que viverão por conta disso também, que colocarão sua vida inteira em objetivos maiores e sempre visando o melhor possível, onde eles podem, sabendo que eles irão morrer, mas morrerão em paz, com a mente tranquila, pois eles saberão que o que deveria ser feito foi feito. Não é como o homem que morre atormentado, pensando que jogou sua vida fora, que ele teve inúmeras possibilidades de mudar aquilo, mas não, ele jogou fora. Conosco eu sei que será diferente. Eu espero vos ver daqui muito tempo, quando já estivermos todos no túmulo, em completa satisfação de ter vivido uma vida que deveria ter sido vivida e ter dado o melhor dentro daquilo. As coisas melhorarão sim um dia, mas nunca melhorarão enquanto estiverem sentados, depressivos, se autocorrompendo, esquecendo da verdadeira razão que há
para que nós estejamos vivos. E disso eu falo dos homens que esqueceram de seus pais, avós, bisavós, de que se esqueceram de seu Deus e que se esqueceram de qualquer propósito que seja. Eu sei que há, e não sou eu quem digo. É o homem mais sagrado que já passou pela face da terra. Eu tenho certeza que, se a mentira não prevalece no tempo, a verdade prevalecerá. E prevalece há mais de 2000 anos e prevalecerá até quando não houver mais tempo, ou qualquer contagem que seja. Eu sei que faremos isso. E esse programa, sim, será somente um primeiro passo. Seja para nós, seja para outros que façam melhor em nosso lugar. Mas o que puder ser feito por nós, eu tenho certeza que será. Boa noite a todos. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Fier chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous fait paix à coup. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons. Et laissons-nous s'aider à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous en nous fait paix à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle.